Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. As histórias de vida que a tempestade levou. Estávamos os três juntinhos a conversar e de repente tudo não se consigo explicar. Houve um estrondo assim de repente, não estava inconsciente. Eu consigo acordar o Fernando, mas não consegui acordar o Ricardo porque o Ricardo já estava morto. O Ricardo é um dos 15. 15 foi esse o número que ouvimos durante dias. O número que era atualizado diariamente, que era repetido em inúmeras reportagens de telejornal. 15 mortos. As tempestades sucediam-se umas às outras e com elas o vento e a chuva e a destruição. E o número de mortos ia subindo até que, a certa altura, deixámos de pensar em nomes. Ficou o número. Não conseguirem salvar um filho é das coisas piores que algum pai alguma vez pode ter. Esta é a voz do pai do Ricardo que morreu ao lado do pai. Ele era um dos 15 que, antes de ser número, foi uma vida inteira, com sonhos, com planos, com desilusões e com uma coleção de histórias que merecem ser contadas. É isso que vamos fazer hoje nesta conversa com o Pedro Jorge Castro, diretor adjunto do Observador. Ele escreveu sobre cada uma destas 15 vidas, deu-lhes nome, deu-lhes corpo e, de certa forma, resgatou-lhes aquela dimensão que se perde quando passamos a ser apenas um número. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de sexta-feira, 27 de fevereiro. Olá, Pedro. Olá, Pedro. Há uma passagem aqui no teu artigo que está no Observador sobre as vidas, as histórias inesquecíveis de 15 vidas, e que diz isto, para explicar o que é este artigo. Nós sabemos como morreram, vamos desvendar como viveram. Portanto, o que tu quiseste aqui foi dar vida, de facto, a quem morreu, a quem não era mais do que um número. É, porque às tantas falava-se, não é, quase uma contagem. Morreram 15 pessoas, morreram 17 pessoas, 18 pessoas, e já ninguém sabia muito bem, primeiro, o número exato e depois que pessoas eram estas, não é? E, de facto, cada uma destas pessoas tem uma história que merece ser individualizada, contada. Quase cada uma destas pessoas não escolheu ser protagonista da história, mas merece uma homenagem, um obituário a retratar aquilo que fizeram na sua vida, os feitos da sua vida, e foi isso que tentei fazer. De facto, é a melhor forma, pareceu-me, de tentar combater uma certa insensibilidade que poderia haver. Alguma anestesia, não é? Porque à medida que as pessoas são mais do que um número. As pessoas são mais do que um número. Cada uma destas pessoas tem a sua história de vida. Tentei fazer isso ao mesmo tempo, sem perturbar o luto dos familiares, natural. Isso que eu te ia perguntar é se foi fácil, se as pessoas queriam falar dos seus mortos ou se tiveste ali momentos mais difíceis, se o acesso não foi assim tão fácil. Como é que foi isso? Houve um bocadinho de tudo, sendo que eu era o primeiro a compreender que as pessoas não quisessem falar. Eu, nas abordagens que fazia às várias pessoas, dizia logo, antes delas dizerem seja fosse o que fosse, que eu compreendia que não quisessem falar e respeitaria isso, porque havia este equilíbrio entre tentar respeitar o luto, claro, não faria sentido perturbar as pessoas num momento destes, mas ao mesmo tempo não deixar as pessoas de fora. No fundo, eu sentia o dever de informar as pessoas que estava a preparar este trabalho e que gostava, se possível, de contar com a colaboração delas ou com alguém que tivesse conhecido bem as vítimas. Houve todo o tipo de reações. Houve pessoas, claro, toda a gente muito dorida, mas houve pessoas que perceberam a intenção e colaboraram e até se sentiram, de alguma forma, a homenagear as pessoas que tinham morrido. E houve pessoas que não quiseram de todo falar. Houve uma viúva que me disse uma frase que ainda ecoa aqui, que é, pronto, acho isso muito interessante, sim senhor, fazer esse trabalho, mas não é isso que vai trazer o meu marido de volta. E, de facto, perante isto, é verdade, não é isto que vai trazer o marido de volta. Tem-se falado muito de indenizações, enfim, reparações, mas estamos a falar sobretudo de coisas materiais, de estragos de empresas, em telhados e coisas. A vida, não há de facto artigo nenhum que possa trazer a vida de volta. Nisso a senhora tem razão. E tu conseguiste, apesar de tudo, reunir aqui estas 15 histórias que chamaste
histórias inesquecíveis. Tu conseguiste, claro que quando escrevemos um artigo e quando lhe pomos um título, é um título que convida as pessoas a ler, mas tu conseguiste encontrar o inesquecível na vida destas pessoas? Eu creio que na maior parte das pessoas, sim, surpreendi-me até com isso, com a quantidade de elementos da vida de cada uma destas pessoas com os quais cada um de nós facilmente se consegue identificar. Na verdade, eram pessoas que tinham vidas normais, mas é um normal facilmente relacionável com qualquer outra pessoa que esteja a ler. Na verdade, qualquer um de nós podia ter sido apanhado numa circunstância destas. Qualquer um de nós, a qualquer momento, pode ser apanhado por uma tempestade. história que tu contas, que é de uma pessoa que mobilizou a sua comunidade, certo, para ir ajudar, a dizer: hoje são eles, amanhã podemos ser nós, e ela acabou por ser também impactada mesmo. Isso foi algo muito emocionante também, que é as pessoas que não morreram logo no dia da tempestade. Interessei-me por tentar perceber como é que elas tinham vivido a tempestade e os dias a seguir. E de facto confrontei-me com várias que se tinham empenhado ativamente a tentar ajudar de várias maneiras. Quer dizer, as pessoas que morreram porque caíram de telhados fizeram-no depois, algumas, de consertar 20 telhados de amigos, vizinhos, familiares, o que é de uma generosidade tocante, claro, não é? Essa pessoa, viúva de um empresário, de facto, uma pessoa a ler o apelo que ela fazia, não é? Para ajudar as pessoas de Leiria. Portanto, ela ficou visivelmente tocada com aquilo que aconteceu na região de Leiria e desafiou todas as pessoas de Serpa, portanto, a 300 km, a mobilizarem-se para recolher bens para enviar para Leiria para ajudar. E fê-lo ativamente, portanto, e foi lá depois entregar bens e entregar coisas. Ver que dias depois dela fazer isto, acaba por perder o seu próprio marido na sequência do mau tempo. Isto é inimaginável, claro, não é? É uma história que lança muitas perguntas, algumas delas eu até já vou fazê-las daqui a pouco. Deixa-me só perguntar-te sobre a organização deste artigo, porque é um artigo um bocadinho diferente dos outros, e apesar de celebrar a vida de quem morreu, está organizado por mortes. Como é que morreram? Porquê é que tu escolheste essa organização inteiramente? Escolhi para tornar mais organizado, precisamente, não é? Para não ser um texto muito grande, portanto, parti por causa da morte, era a forma de as agrupar. Depois cada pessoa tem um texto individualizado sobre aquilo que foi a sua vida, mas pareceu-me interessante ser o ponto de partida ser esse, não é? O ponto de partida ser a forma como morreram, a causa da morte, e depois, claro, isso mostra também da organização, um ponto de partida para se conhecer, certo, depois as vidas. Mas depois também mostra que em cada um são vidas completamente diferentes, não é? Nem toda a gente que morreu a consertar telhados tinha vidas iguais, nem toda a gente que morreu perto de geradores, aliás, eram vidas bastante diferentes, na água e em aspas, não é? Então já vamos conhecer mais a fundo essas vidas de que falas neste artigo quando regressarmos. Tinha que piar fininho e fazer as coisas em condições, senão não tinha direito a iniciação nenhuma. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. As pessoas podem ser manipuladas e levadas a fazer coisas impensáveis. Episódio 5. No quarto do guru. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. E estamos de regresso à conversa com o Pedro Jorge Castro, diretor adjunto do Observador, e que escreveu sobre as 15 vidas inesquecíveis que se perderam na tempestade. Pedro, há bocadinho falávamos de um caso de uma mulher que mobilizou a sua comunidade para ir ajudar os outros. Em alguns destes casos, muitas vezes há uma espécie de crueldade do destino, não é? E muitas vezes as pessoas perguntam-se, sobretudo as que acreditam, ou mesmo até as mais céticas, dizem como é que se pode acreditar em Deus e depois haver um Deus que permite este tipo de coisas. Há no teu texto um padre que teve de lidar diretamente com essa questão. Teve de lidar com essa questão e, atenção, ele teve de celebrar 3 funerais, portanto, de 3 vítimas diferentes que não se conheciam entre si. Ele foi procurado na noite da tempestade por um paroquiano
antigo, não é? Portanto, ele está agora na batalha por um paroquiano de Carvide, ainda fica um bom bocado, porque não havia comunicações, mas foi alguém que quis procurar este padre porque sabia que era um padre muito importante para uma vítima que este padre tinha casado, batizado o filho e agora era chamado portanto, ele conhecia pessoalmente. Ele conhecia pessoalmente e, portanto, mas vê lá, como não havia comunicações, as pessoas, a única maneira de comunicar era irem pessoalmente a falar. Ele não encontrou o padre, deixou um bilhete em papel a dizer que voltava à hora tal. Isto parece uma coisa do século passado quase, mas foi assim que se viu naqueles dias e também mostra a importância de ser este padre, porque entre tantas coisas naquele dia ele podia ter considerado que não era importante qual é que seria o padre, mas não, fez aqueles quilómetros todos para que o funeral fosse celebrado por aquele padre em concreto. E sim, este padre, como muitos outros sacerdotes, tenho a certeza, têm sido confrontados com esta questão de como é que Deus permitiu isto, como é que Deus permite uma coisa destas. E é difícil para um padre responder a isto, ainda para mais num momento de dor. Por outro lado, muita gente também agarra-se à fé, curiosamente. Agarra-se à fé para dar a volta, para enfrentar isto. O que é também surpreendente e tocante. Sim, há pessoas que dizem, muito religiosas, não é? Que dizem, pronto, Deus lá tem os seus caminhos. Incompreensíveis. Mas é mesmo isso. E já agora, que falávamos dessa pessoa que morreu e que esse padre conhecia, estamos a falar de quem? Qual é que era a história desse homem? Estamos a falar das primeiras vítimas, por ordem cronológica, desta tempestade, não das primeiras que nós soubemos, mas das primeiras a morrer, que é Ricardo Teodósio, é um pintor de 38 anos, que foi esmagado pelo telhado da garagem, juntamente com o pai. Portanto, o pai sobreviveu com grandes ferimentos e ele morreu. O pai foi procurar ajuda para o tentar salvar, mas pronto, já não havia nada a fazer. Tudo isso está contado aqui no artigo, mas sobretudo o que importava era ver a vida dele e nós até podemos achar que todas estas pessoas são santos e anjos agora porque morreram, não é? Aquilo que normalmente diz bem. E na verdade são contadas uma série de tropelias e reguilices que ele fez na infância, na adolescência, enfim, na juventude. Criou até um grupo chamado Grupo de Arruaceiros de Carvide, que mostra bem da rebeldia que ele tinha. E fazia uma série de coisas para divertir as pessoas, para provocar as pessoas. Mas claro, isto tudo em contraponto também com a capacidade que ele tinha de ajudar os amigos e quem lhe pedia. E que estava num momento da vida em que finalmente o pai ia-lhe passar a ele o negócio. E ele ainda não sabia. Portanto, isto foi-me contado não pelo pai, mas por um amigo do pai até. E, portanto, dias antes, o pai tinha estado a dizer, pronto, vou passar as coisas ao Ricardo. Disse a toda a gente, falou com o contabilista para mudar a sociedade, só não disse ao próprio filho. Que morreu passados uns dias sem saber que isto iria acontecer. Pronto, mas claro, interessante também por saber a história do casamento dele, como é que foi. Portanto, a viúva partilhou comigo aquilo que a sensibilizou nele, o facto de ele se deslocar bem longe 3 vezes por semana até às Caldas da Rainha, que é 1 hora e tal de viagem, só para estar com ela, e a forma como isso a conquistou, e depois os pequenos gestos que ele ia tendo no dia-a-dia que a encantavam e que mantinham no fundo este casal juntos, e a dificuldade que é, obviamente, viver agora nestas condições. Pedro, o Ricardo é uma das 15 histórias inesquecíveis que contas neste artigo, que está agora no Observador. São 15, mas morreram mais pessoas. Porquê é que tu só retratas 15? Eu retrato apenas 15 porque é o número oficial neste momento. Isto também é uma coisa um bocadinho surpreendente que descobri a fazer este trabalho, que é não há uma centralização do número de vítimas. Houve até um certo momento, a Proteção Civil assumia isso, de cada vez que morria alguém, a Proteção Civil confirmava que essa pessoa tinha morrido por causa do mau tempo, e a causa, e o local, enfim, obviamente não partiam dados sobre as pessoas, e deixaram de fazer isso. Percebi isso porque surgiram notícias, entretanto, de mais mortes, nomeadamente um senhor que morreu após uma queda do telhado em Pombal, e até o próprio casal em Montemor, que seria evidente que seria causa de mau tempo, todos vimos o carro a ser retirado das cheias, e a Proteção Civil não assume esses casos como sendo provocados por mau tempo. Num caso remete para a GNR, noutro, por caso estar em investigação, noutro remete para o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não há uma contabilização, deixou de haver uma contabilização oficial do número de casos. Sabemos que morreram mais pessoas, mas claro, não vou ser eu a dizer que as pessoas de facto morreram por causa do mau tempo. Foi para a contabilização oficial. Mas percebeste pelo caminho que há. Sim. Portugal continua a ser Saberemos em breve quantos casos mais tem havido. Pedro, obrigado. Obrigado, eu.
O artigo do Pedro Jorge Castro, diretor adjunto do Observador, chama-se As Histórias Inesquecíveis de 15 Vidas que a Tempestade Levou. Na política nacional, para hoje, e depois das ondas de choque do discurso que fez na terça-feira, com muitas críticas ao governo, Pedro Passos Coelho volta a ter agenda e logo na sede do PSD. Ele vai falar sobre os tempos da JSD, mas o evento vai ser à porta fechada, pelo que o eco das palavras do ex-primeiro-ministro talvez não se ouça com o mesmo estrondo. Depois de ontem ter sido ouvida Hillary, hoje é a vez de Bill Clinton depor perante a Comissão do Congresso dos Estados Unidos, que investiga o caso Epstein. É a primeira vez que os congressistas forçam um ex-presidente a depor. Clinton é referido várias vezes nos fecheiros, até porque se sabe que voou várias vezes no avião privado do criminoso sexual Jeffrey Epstein. Mesmo assim, aparecerá menos vezes do que o atual presidente. Ontem, Hillary Clinton lançava essa pergunta enquanto depunha: se querem saber mais, por que é que não convocam Donald Trump para depor sob juramento? E hoje também arranca a 46ª edição do Fantasporto, com mais de 100 filmes, 31 deles em antestreia. Esta foi a história do dia, a sonoplastia é da Mariana Sousa Aguiar, a música do genérico é do João Ribeiro, eu sou o Pedro Benevides. Bom fim de semana.